excluo aqueles 5 slides? Não precisa deletar, não. Porque a partir do sexto que inicia o nosso Isso. trabalho. Pode manter daquele jeito mesmo, que eles são um padrãozinho, pode manter daquele jeito. Não preciso tirar nada, né? Não. Só Tá incluir, bom, obrigada. tá, joia? Vou iniciar aqui a gravação. Bom, já está gravando, compartilhando. E já vamos iniciar, então. Os professores devem estar chegando ainda, né? Estamos apenas nós. Mas vamos dar início em função do horário. E hoje o tema é inteligência artificial. Essa aí vem com tudo, né? Vem com tudo e a gente precisa aprender a lidar aí com esse processo, né? Com essa tecnologia. Boa noite, professor Isabel. Boa noite, professor. Boa noite a todos. A minha câmera está travando ali, eu vou dar uma fechadinha nela, porque não sei, está travando hoje a câmera, a minha imagem. Então, a questão aí do protagonismo na formação é essa participação, né? Ativa de vocês, contribuindo com os colegas, enriquecendo a nossa aprendizagem. Olá, professora Isabel, boa noite. Professora Isabel Liana. Temos duas Isabel. Boa noite, professor. Desculpa interromper, a minha câmera Professora também Sheila, não boa noite. está abrindo. Vou esperar um pouco para ver se abre. Tá bom. Eu também estou com dificuldade hoje com a minha câmera. É bom que avise, daí eu consigo ter essa informação, é bem importante. Obrigado. Olá, professora Patrícia, boa noite. Vamos seguir adiante aqui. Qual é o professor Marlos, boa noite. O objetivo de hoje, compreender o que é inteligência artificial em algum nível, né? Porque pessoas aí expert não sabem todas as respostas sobre essa grande novidade que vem com tudo, que é a inteligência artificial. Já não é tão novidade assim, mas é uma dúvida ainda para muitos, né? Especialmente para nós aí que estamos no jardim da infância desse processo todo. Como professores, não sabemos para onde vai. São muitas inquietações nesse sentido. Mas é uma realidade, né? E nessa realidade vamos trabalhar um pouquinho hoje para algum nível de compreensão desse processo e da utilização da inteligência artificial como uma ferramenta para facilitar o trabalho do professor. Boa noite, professora Cláudia. Então, vamos explorar um pouquinho a inteligência artificial num nível, para nós, que o que nós utilizamos hoje em inteligência artificial é jardim de infância, né? Jardim de infância. Empresas, corporações e outros segmentos aí estão usando a níveis que são uma loucura, né? E nós vamos pensar na aula de projeto de vida, tá? Utilizando aí a inteligência artificial. Vamos criar uma atividade de recomposição da aprendizagem. Vejam só a possibilidade, né? Nós temos que olhar para essa questão da recomposição de atividade, já tendo que fazer tanta coisa, né? Mas essa da recomposição, a IA ajuda demais. Na hora que vocês forem elaborar uma aula e vocês quiserem introduzir ali elementos da recomposição para potencializar e tirar um pouco da pressão, né, sobre matemática, a língua portuguesa, vocês jogam na inteligência artificial, já vem prontinho. É muito, nesse sentido, muito válido mesmo, muito prático, professor. E vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Boa noite, professor Rafael. Professor Sebastião, boa noite. Boa noite, professor. E nós Boa estaremos noite, trabalhando. pessoal. Boa noite. Aula 7 e o descritor D14 de língua portuguesa. É aquele onde o aluno ser capaz, né, de diferenciar opinião, né, de um texto meramente informativo, né?
O acolhimento nosso de 10 minutos, como sempre, fundamentando a prática 15, por dentro da aula mais 10, 35 de compartilhamento, o em ação depois do compartilhamento. Queremos te ouvir com aquele formulário padrãozinho e o final da aula ali que eu quero passar alguns saiba mais para vocês, com links interessantes. Vamos começar então o nosso acolhimento com um vídeo que traz a questão da inteligência artificial, foi apresentado no Fantástico. Vamos lá ver. Um carro sem chofer cruza as ruas de Pequim. Carro passando, gente passando. O robô Panda trabalha de recepcionista. Valeu, Pandola, você tá com sede mesmo, brigadão. Este outro marcha. E este, se cair, levanta. Força não falta. Rapaz, olha esse robô, bicho. Um ganhador do Prêmio Nobel explica que o grande salto da computação começou com os videogames. Usar esses processadores fez uma grande diferença. Pesquisadores brasileiros brilham nos melhores laboratórios do mundo. O progresso que a gente está vendo não é linear, é exponencial. O que uma cantora do Brasil faz no meio de tanta tecnologia em Hollywood, com flashes pra todo lado. Nada que um paparazzi já não tenha me pedido antes. Na China, os drones nem precisam de controle remoto. Ele vai lá e faz o que ele quer. Um gênio do xadrez relembra sua derrota para um supercomputador e a revolução que isso causou. O Instituto em Pequim busca a superinteligência. No Vale do Silício, Califórnia, os pensadores se preocupam com o destino da espécie humana. Como vão ser as guerras? E se sobrevivermos, vai existir emprego? O ser humano já está sendo substituído em muitas profissões. E no Brasil, um repórter quebra a cabeça para bolar um nome para esta série especial em 4 episódios. A gente pediu sugestões para 3 inteligências artificiais diferentes. Vieram mais de 100 ideias. Aí nós selecionamos algumas, mexemos um pouco e tá definido o nome. Mentes Digitais, a era da inteligência artificial. Muito bem, está aí o material de acolhimento. Algum professor gostaria de comentar como lhe parece essa revolução na sociedade? Professor Fábio, fique à vontade. Eu vejo assim que eu, particularmente, às vezes tenho relutância, porque é um processo que gera diminuição de mão de obra e tudo mais, né? Pensando assim, há uma relutância da minha parte, mas é um processo sem volta, né? Nós vemos aí na indústria, em tantos outros ambientes, que a inteligência artificial já domina. Assim também, se nós não aprendermos a usar os recursos da inteligência artificial na educação, logo nós seremos substituídos, né? Verdade. O vídeo deixa essa coisa, né? Essa sensação assim de inquietude, né? Tem um momento que ele fala como seriam as guerras nessa era, né? E se sobrevivermos? O cara tá falando isso, né? E se sobrevivermos? Caramba, né? Que inquietante. Mas alguém gostaria de comentar algo? Fique à vontade. Por favor, prof. Como diz o professor Fábio, né, é um caminho sem volta, né, e eu vou um pouquinho além, professor. Eu acho que se a pandemia, que na pandemia a gente trabalhou muito com essa parte da tecnologia, né, as salas, como nós estamos fazendo hoje, né, e aí com os alunos. E eu digo, se os alunos tivessem se adaptados, acho que muitos de nós não estaríamos mais aqui. A única coisa que aconteceu é que eles não se adaptaram, eles precisam ainda de nós presencialmente. Então, mas é uma era sem volta mesmo, não tem o que fazer. Eu trabalho geografia com meus alunos e eu falo para eles, gente, se vocês querem ganhar muito dinheiro, vocês vão para a área de TI, que é aí a 4ª área da economia, que já está se abrindo aí, que a gente já sabe. E não tem mais volta mesmo. É isso aí, eu falo para eles, vai para a área de TI, quer ganhar dinheiro? Vai para a área de TI. Eu vejo
converso com algumas pessoas que eu gosto muito de interagir, e pessoas que falam para mim, professor Rafael, já estou ganhando muito mais que você, o dobro, né? Que é essa área de TI. Então, é um caminho sem volta a essa área de tecnologia. E nós, que nem diz o professor Fábio, eu sou uma pessoa bem relutante também com essa questão da tecnologia, mas não tem o que fazer. A gente vai ter que se aprimorar, nós temos que buscar e ir atrás, porque até os nossos alunos, eles estão na nossa frente aí com essa área de tecnologia, porque eles dominam muito mais que a gente, porque a gente ainda está num processo ainda do passado, né, do físico ainda, nós temos isso, mas é um caminho sem volta mesmo. Maravilha, obrigado, professor Rafael. Estão aí as inquietações. Boa noite, professora Magali, tudo bem? Boa noite, desculpe o atraso, professor. Tranquilo. Então, estão aí as inquietações. O vídeo é bastante provocante. Diga, professora Isabel, pode falar. Então, eu concordo com o professor Rafael, mas eu tenho algumas ressalvas. Porque, na verdade, nós somos migrantes mesmo, né? Da tecnologia, os nossos alunos, eles são nativos, né? Eles já nasceram com isso, né? Com tecnologia. A gente está aí migrando e apanhando e aprendendo, e, enfim, né? Mas eles têm algo que falta ainda para eles, né? Que nós temos, da nossa geração. Eu acho que isso é a trava, talvez, para isso, né? Quem vai para a área de tecnologia precisa só pensar, assim, que tem que ser muito criativo e está sempre correndo muito atrás. Porque, assim, na preguicite que eles vivem, é uma coisa complicada. Pouquíssimos vão se destacar. E em projeto de vida, para quem está trabalhando projeto de vida aí no segundo ano, traz muito essa questão, né, da área tecnológica, e eu falo para eles, vocês podem sim trabalhar com isso, vocês podem trabalhar com ser influenciadores, vocês podem tudo isso, só que vocês precisam largar essa preguiça, porque se você não se reinventar todos os dias, você já está para trás, né? Enfim, só... eu concordo, sim, com o professor Rafael, né? Só esse adendo aí, acho importante. Excelente, professora, porque essa percepção é muito peculiar de nós que estamos na sala de aula, né? Que a sociedade nem sempre percebe que existe um discurso maravilhoso, né? Mas nós olhamos nos nossos alunos e tem muito aí muita defasagem de uma série de habilidades essenciais para a vida, né? E o pessoal pensando lá, né, em coisas tão fora que se não tiver aí um comprometimento com o seu desenvolvimento, não vai chegar a lugar nenhum, não. Muito bom a colocação dos profs, muito legal. Aí tem a Mano IA agora, ela é ainda mais... No vídeo apareceu ali um drone que ele toma a decisão, ele está lá sobrevoando uma região ali e ele toma a decisão por ele mesmo do que vai fazer. Essa aí é a Mano IA, que já é uma nova questão aí da China, né? A China está bem na frente nessa questão. E para os jovens, uma questão onde o professor tem um papel fundamental, é o professor em sala de aula socializando essa piazada. Que eu acho que mais do que nunca o papel do professor é importante, mais do que nunca. Não tem como conduzir para uma interação tecnológica, porque o aluno demonstra claramente hoje no mundo todo os efeitos da tecnologia exacerbada em suas nobres áreas do comportamento humano, coisas simples como autocontrole, dificuldade de lidar com a resiliência em si, né? A habilidade de lidar com conflitos, com situação de pressão. E por mais que se fale em tecnologia, as empresas dizem o maior déficit nosso são as soft skills. Os jovens estão com dificuldade de habilidades comportamentais. Então a educação precisa olhar para isso, né?
e juntar as duas questões, tecnologia e o bom trabalho dos professores aí com seus alunos, socializando muito, 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 trabalhando muito essas questões. Legal, vamos adiante. Bom, professores, vocês já utilizaram inteligência artificial? Por favor, deem um joinha, se sim, ou um negativinho, se não, tipo Gemini, site GPT ou similares. Professora Daily, já, Sebastiana não, Isabel, boa noite, professora Daily. Que legal. Boa noite, professor. Desculpe o Legal. atraso. Imagina, tranquilo. Pedagoga é só. Pedagogo chegar na hora é difícil, hein? Então, professores, usar o Gemini e o chat GPT é antes do jardim da infância da IA. E esse ainda, nós ainda estamos aprendendo, mas é ainda muito, muito básico. Já já nós estaremos não só criando questões na IA para utilizarmos nas nossas turmas, mas também estaremos associando questões com imagem, com vídeo e criando os nossos próprios vídeos, os nossos próprios personagens do jeito que nós quisermos. Tipo de cabelo, contexto, condição social, época, nós criando esses materiais já são fartos na sociedade. E aqui ainda eles são pagos, né? Então nós utilizamos os mais simples por enquanto, mas vai chegar tudo isso para nós. Então, para aqueles que já utilizam, como vocês têm usado essas ferramentas, alguém poderia fazer um comentário rápido como que utiliza o Gemini ou o Chat GPT? Chat GPT? Utiliza como? Para planejamento de aulas, atividades, avaliações, como que vocês utilizam? Professor, desculpa, Fique à vontade. eu levantei a mão. Eu utilizei, acho que uma vez, o Chat GPT, mas é aquela do celular, né, a Meta. Aquele eu já utilizei milhares de vezes, mas não nada para educação. Outras coisas, outras dúvidas, assim, né, que você precisa. Então, aquela Meta que tem no celular, eu já utilizei inúmeras vezes. Mas o Chat GPT, uma vez só, e assim, eu não sei, sou meio retrógrada, não, não peguei ainda nada. O objetivo dessa aula é esse, inclusive. Aprendermos um pouquinho a utilizar, prof, e profs, e começarmos a utilizar para facilitar a nossa vida. E facilita mesmo. No encontro anterior, das 18 horas, um professor, inclusive colega meu aqui de São José dos Pinhais, já tem experiência, ele tem utilizado bastante, ele comenta que ele gostava de pegar aulas geminadas para planejar aulas, né? E aí ele fala que eu levava a manhã inteira, coisas que agora, assim, em minutos ali eu já planejei, já coloquei todo o material de um planejamento, de uma avaliação, ou de uma atividade, até mesmo de uma atividade como uma dinâmica, por exemplo. Eu posso pedir para a inteligência artificial, dentro daquele tema, me elabore uma dinâmica. Então, isso é agilidade. Isso aí, para nós, é bastante importante. Agora, qual é o papel do professor aí? Aí eu vou ali criar alguns comandos, a inteligência artificial me trará as questões, tópicos e tal. Se o professor não tiver domínio, não tem como trabalhar, né? Então, o professor fará a aula dele normalmente. O que a inteligência artificial fará nesse caso, né, sem a discussão do começo do primeiro vídeo, que é mais amplo, mais polêmico, né? Nesse caso, facilitará muito a vida do professor. Diga, professora Isabel. Então, assim, é o meu olhar, né? A minha particular meu, assim, que eu acho que, por um lado,
essa inteligência artificial, porque tudo que a gente quer, a gente põe lá, ela responde. Você não precisa mais pensar para nada. Então, quando eu não estou a fim de pensar, eu vou lá e coloco lá um objetivo que eu quero e ele já traz o meu objetivo. Então, eu penso em ir por um lado é bom, só que por outro lado, se a gente não tomar cuidado em usar isso, a gente vai perdendo também a habilidade nossa de pensar, de raciocinar e de criar coisas, né? Aí joga tudo na mão do computador, ele faz tudo. É o que eu penso, a minha visão, entendeu? Eu acho assim, se os jovens, eles não tomarem cuidado, eles não precisam mais pensar, né? Porque ele não precisa mais ler para fazer um projeto, para poder desenvolver uma dissertação, tá tudo pronto ali, você pede, mal que você vai ter ali é o trabalho de você, às vezes, mudar as palavras, mudar os argumentos, mas está tudo pronto. Então, eu penso assim, até que ponto também isso é tão bom assim, né? Eu acho que tem tudo que tem que ser usado com muito cuidado, para que a gente não perca a capacidade nossa, que é justamente essa de criar, desenvolver, de pensar, raciocinar e produzir coisas que vem de nós, né? E não de uma máquina, porque quem produz aí é a máquina, né? Não somos nós. Muito boa reflexão, prof. Excelente, na verdade. Porque hoje nós vivemos um mundo de narrativas, né? Qualquer assunto ele tem uma narrativa. A narrativa cria uma abordagem ideológica de tudo, né? Então, uma ideologia que a tecnologia é maravilhosa, né? Que ele cria um universo, né? Você olha para aquilo, mas está meio utópico isso aí. E quem questiona isso é a nossa capacidade realmente de questionar. Fica a dica aqui de um livro, caso vocês não conheçam, o nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse cara traz uma explicação, assim, durante a abordagem no livro. É um livro impressionante, porque só de referência ele tem quase 50 páginas, imagine, só de referências. Então, por exemplo, a inteligência nossa, ela se baseia na seguinte, hoje com as neurociências, né? Primeiro eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha visão de mundo, eu tenho a minha conceituação de tal processo. E existe uma visão de mundo contrária, uma conceituação contrária, que questiona o meu ponto de vista. A inteligência nem é a minha posicionamento e nem o outro posicionamento. A inteligência é pegar a tese, a antitese e produzir a síntese. Ou seja, pura reflexão. E, de acordo com esse livro, os jovens, prof, já estão perdendo essa habilidade. E ele coloca como a fábrica de cretinos, porque o cretino não vai refletir sobre nada. Então, a questão de narrativas ideológicas. Então, pega uma narrativa do Fantástico lá sobre inteligência artificial, só fala maravilhas, né? Aí você vai lá para aprofundar, opa, legal, temos que acompanhar, importante. Mas não é só maravilhas, né? A capacidade de perceber o mundo assim está se perdendo. Muito bem colocado, prof. Vamos adiante, então. Opa, prof, pode falar. Porque eu falo assim, nós somos de uma geração que a gente tinha que ler, tudo que a gente fosse escrever, fosse produzir, a gente tinha que ler. 1, 2, 3, 4, 5, né? Todo mundo aí sabe, todo mundo que passou por uma faculdade para produzir um texto, para produzir um trabalho, a gente tinha que ler. Os jovens já não gostam de ler, os adolescentes já não leem. E agora tudo está pronto na inteligência artificial, né? Então, que futuros profissionais nós teremos aí, né? Imagina. Aqueles que vão para a TI, tudo bem, mas nem todo mundo vai para a TI, né? E aí, como que vai ser aí os futuros professores? O que eles vão saber produzir de si próprio, né? Enfim, é a minha visão, né? Não sei que cada um tem o seu pensamento, né? Ajuda. Talvez para nós que já passamos já temos aí um legado de estudos, dá para a gente usar, né? Para facilitar a nossa vida, mas para quem está vindo aí, que já não tem um caminho de estudos, é bem complicado, eu acho. É isso aí, prof. Prof. Isabel Paris, pode falar, prof. Então, com essa lei do celular, eu acho que tem uma coisa muito boa nisso. Pelo menos na nossa realidade, né? Os alunos, eles deixam o celular dentro de uma caixa, fica a tarde toda. Eles têm procurado mais a biblioteca. Ampliou muito a nossa procura pela biblioteca. Eles estão lendo muito mais.
Então, que eles já não liam mais, porque eles ficavam com o celular na hora do recreio. Agora não, eles estão procurando os livros. Então, eu acho que talvez seja um caminho aí, né? Muito bem. Prof, uma pergunta: como que a escola faz? O aluno guarda o celular na bolsa dele, ele deixa em algum lugar, como que faz? Então, é assim, lá na escola, muito antes dessa lei, a gente já tinha a lei de que o aluno não pode pegar o celular. Quando ele usa o celular sem autorização, o celular é retido, fica na direção, e quem retira é só o responsável pela matrícula. Já tinha essa lei, faz muito tempo, e a gente não abre mão disso. Agora, a gente mandou fazer caixinhas para guardar os celulares. Então, as caixinhas são unificadas, os cadeados unificados, a caixinha fica dentro do armário. O aluno chega, coloca o celular de acordo com o seu número de chamada e fica até o final da aula. O professor da última aula, nos últimos 5 minutos, abre a caixinha e retira e entrega os celulares. É assim que funciona. Com a comunidade, concordou, né? Foi em assembleia com a comunidade concorda com isso, sempre concordou e dá certo. Maravilha. Eu perguntei porque eu tenho as duas experiências. Eu tenho uma escola que o aluno tem que guardar o celular e uma escola que o aluno ele tem que deixar o celular no começo da aula, que já criou cultura, já tem um aluno que passa com a caixinha pegando. A diferença é enorme, porque o aluno guardar, porque muitos não entendem que o celular ele é um vício, sim. As neurociências já comprovam isso, né? O sistema de recompensa está alterado, e ele tem que pegar o celular como alguém viciado que tem que ali fazer aquilo, né? Exatamente. Então, se falar apenas para ele guardar, é um problema contínuo na escola, que está toda hora alguém puxando o celular escondidinho o tempo todo, não funciona direito. Nós vivemos há poucos dias, do início do ano até esses dias, agora parou, um processo de abstinência mesmo. Como eles não tinham o celular, eles começaram a pichar a parede, desenhar com canetão, até nas placas dos bombeiros e tal, eles fizeram, né? Mas a gente entende que era um processo aí. Agora parou, agora não tem mais, tá tranquilo já. Então, eu acho que o processo de abstinência aí passou, né? Então, agora eu acho que está encaminhado o negócio. Agora já eles começaram muito livro da biblioteca, muita leitura, muita leitura. Acho que é um lado bom. Na escola integral, o professor Sebastião disse que na caixa não foi suficiente, teve que ficar em casa para conseguir ter um efeito melhor. É um problema sério, né? Bom, agora vamos seguir aqui. Um conceito rápido e simples: a inteligência artificial usa os algoritmos, né? Na verdade, a tecnologia é dos processadores. Os processadores são absurdamente incompreensíveis para a nossa mente, a rapidez que ele processa as informações. E aí gera o que chamamos de inteligência artificial, que na verdade não é inteligência, né? Ela não é inteligente, ela processa informações de forma muito rápida, articula essas informações e caminha agora até para tomar decisões. Mas no primeiro momento ela dá o resultado de resposta de uma hiper pesquisa, feita pelo que é chamado hoje de inteligência artificial, que aos poucos eu acho que vai inclusive mudando o nome de inteligência, a não ser que comece realmente a pensar, né? Para onde que vai isso, né? Então, o exemplo da robótica, desenvolvimento de robôs autônomos que podem navegar. Então, um robô com inteligência artificial, alguém programa o robô e ele toma atitude, ele faz movimentos houve uma programação, houve comandos que fizeram com que aquele robô chegasse naquele ponto. Numa empresa, compra-se o robô e precisa de um colaborador que saiba adequar o robô para aquela empresa. Então, se o robô tem que virar para a esquerda em 5 metros e 21 centímetros e depois pegar uma caixa ou apertar um botão ou puxar algo, vai ter que ser programado dentro da empresa, né?
não no fabricante, porque são diversas realidades. Então, realizando tarefas como limpeza, manutenção, cirurgia e exploração espacial. Reconhecimento de voz e geração de linguagem natural. Então, hoje, pessoas que trabalham no mercado globalizado, elas podem falar em mandarim sem ter a menor ideia de como se fala utilizando a inteligência artificial. Turistas, vendedores, né, que estão explorando outros mercados, eles conseguem falar com o cliente utilizando a inteligência artificial, né? Jogos de entretenimento podem ser criados, jogos novos. Aí tem alguns professores aí espertinhos já, que já usam há algum tempo, e no encontro anterior o professor falou que ele pediu para a IA criar um joguinho, para o componente projeto de vida, inclusive, e a IA criou o joguinho, cria um manualzinho explicando, e eles fizeram a atividade. Também a automação de processos nas empresas é uma loucura, né? As empresas trabalham hoje com just in time, a informação do momento real, no momento que a pessoa compra algo e que ela passa, por exemplo, o código de barra no mercado, só de passar o código de barra no mercado, um processo incrível de informação já chega na empresa, que tipo de produto, se ele é novo, se é lançamento, se ele tem alguma mudança, o gosto do cliente, uma série de informações chegam instantaneamente, eles vão mudando o produto em tempo real, uma coisa louca, né? E assim vai a coisa, né? E nós estamos utilizando algo muito básico ainda sobre inteligência artificial. Mais um videozinho aqui do Task, fazia tempo que eu não via o Task por aí, parece que nesse vídeo. Desde que o mundo é mundo, usamos ferramentas para resolver problemas. Se a inteligência artificial é uma ferramenta, como todos dizem, para que serve a inteligência artificial? Com o avanço da inteligência artificial, novas ferramentas de IA foram surgindo. A maioria delas atende necessidades bem específicas. Por exemplo, tem uma IA que coloca legendas em vídeos. Não apenas na língua original de quem fala, a ferramenta pode traduzir e colocar subtítulos facilmente, com uma boa dose de acerto, nos mais diferentes idiomas. Arigato. IA não significa necessariamente uma superinteligência. Funciona mais como um assistente ágil que pode ajudar e muito em algumas tarefas. A tecnologia é capaz de conectar pontos com uma velocidade inédita, varrendo dados do conhecimento humano já publicado e gerar uma resposta. Diferentes de tecnologias do passado, como o ventilador, a IA é capaz de simular a forma como pensamos. Assim, se bem abastecida com perguntas e dados, a tal assistente sabidona e ligeira pode ajudar a resolver problemas e necessidades complexas. A qualidade do resultado final depende de um comando humano. Olha que ironia. A tecnologia super avançada depende da boa e velha pergunta. É um desafio animador. Para funcionar bem, a assistente ligeira depende da criatividade de quem usa a ferramenta para estruturar com clareza os pontos e necessidades da busca. Há exemplos práticos de gente usando bem a IA na educação. Eu já vi professor preparando aula sobre dinossauros que pediu assim para a IA: explique o surgimento dos dinossauros numa linguagem que uma criança de 7 anos possa entender. Aí depois ele usou outra IA para gerar imagens lindas dos bichos nos lugares mais inusitados. Tudo para provocar a imaginação e gerar conversas com os alunos sobre como era o planeta quando esses bichinhos gigantes viviam aqui centenas de milhões de anos atrás. Imagine transformar aquele seu texto sobre Guerra Fria em uma apresentação de slides incríveis com imagens e gráficos gerados automaticamente. Ou então compor uma música personalizada para sua aula sobre as briófitas. Ou que tal analisar textos sobre a Era Vargas e receber um resumo completo com as informações mais relevantes. Como qualquer ferramenta, a IA é muito útil, só precisa saber usar. Muito bem, tá aí. Essa é a abordagem, professores. Nós não vamos nem pensar nessa IA a macro escala, macro complexidade.
como que essa ferramenta pode facilitar a nossa vida e a forma de saber utilizá-la, como o Tass falou. Por exemplo, aqui um professor queria trabalhar Alexandre o Grande, provavelmente professor de história, não sei, né? E querendo trabalhar questões ali sobre Alexandre o Grande, e ele digitou lá na IA e apareceu Alexandre, que é um cantor de pagode, se eu não me engano. Não tem nada a ver, né? E outra professora queria trabalhar algumas questões lá que tinha um atabaque, e aqui eu coloquei o atabaque correto, mas veio um cavaquinho. Ela falou, meu Deus, um cavaquinho. É lógico que aqui é bizarro, né? O professor olha e fala, claro que um atabaque não é um cavaquinho e que esse cantor não é o Alexandre o Grande. Mas, se o professor não tem domínio do conteúdo, corre o risco, sim, da inteligência artificial passar uma informação equivocada, até mesmo tendenciosa. Por exemplo, o preconceito na sociedade que existe por aí, a inteligência artificial, um professor utilizou a inteligência artificial e ela trouxe uma questão preconceituosa, porque ela aprendeu com a sociedade e ela reproduziu algo preconceituoso. Então, sim, ela pode errar, sim, ela pode ser até tendenciosa, porque ela aprende com as informações que ela pega. E aí é o professor que tem que gerir o processo, utilizando a ferramenta meramente para facilitar a vida. Então, professores, o segredo é o prompt, tá? O prompt, ele em português, quer dizer incitar. Incitar esse super buscador, que ele tem, sim, uma estrutura de inteligência de juntar informações e criar situações. Por exemplo, crie para mim tópicos sobre a segunda revolução industrial, e ele vai criar tópicos. Então, é uma espécie de inteligência, assim, nesse sentido. Um super buscador que vai juntar aquele material e organizar para o professor. E aí o professor tem que ter domínio daqueles tópicos, né? Então, por isso que ele entra com uma ferramenta facilitadora. Mas como criar o prompt? Que o segredo é o prompt. Como que eu vou criar um bom prompt para que não tenha erros e que seja também um bom material para que eu possa trabalhar rapidamente, não perder tempo ali construindo uma série de elementos e conceitos ali, tá? Primeira coisa, quem é a persona? Quem é a pessoa que irá responder? A IA não sabe se nós não falarmos para ela. Se essa pessoa que quer a resposta, ele quer saber, ele está com um produto novo e ele é um vendedor, ele não domina ainda aquele produto. E ele, pela dinâmica corporativa, ele já tem que estar atendendo alguns clientes em potencial e ele vai pegar uma ajuda lá da inteligência artificial. Ele tem que criar a persona. Quem é a persona? O vendedor que vai vender aquele produto. O que esse vendedor colocaria para um potencial cliente para despertar o interesse do cliente com as qualidades desse produto? E a inteligência artificial vai trazer o material partindo da persona. Então, o professor quem seria a persona para nós? Colocar o comando para IA. O professor de projeto de vida do segundo ano, do primeiro ano, ele vai escrevendo, como eu vou colocar agora ali, começando pela persona. A IA será o professor falando, e aí sim o professor vai avaliar o material depois. Então a persona, quem está interagindo com a IA, quem que você quer que responda. A tarefa também, especificar bem a tarefa, para que a IA faça a tarefa. Um formato, como você quer que a IA apresente, são tópicos, são questões, quer que produza provocações para um debate, qual é? Até mesmo uma dinâmica, é isso que o prof quer? Então, produza para mim uma dinâmica. Você é um professor do segundo ano do ensino médio, do sul do Paraná, do Brasil, não sei, quero uma dinâmica de nível médio, olha só quantos elementos eu estou dando, de nível médico
para trabalhar habilidades socioemocionais. E aí vai trazer. Mas quem tem que dominar o conteúdo é o prof, e aquilo ali vai reduzir absurdamente o tempo da produção desse material. E o contexto, né? Contextualizar bem, como eu dei o exemplo agora há pouco. Bom, exemplo de como criar um prompt. Persona. Quem está respondendo? Quem que vai responder para nós? Não é a IA, é a persona que eu vou falar para a IA responder. Exemplo. Explique como um professor de projeto de vida, então já tem a persona, ensinaria revolução digital e trabalho. Depois, tarefa. O que você quer que a IA faça? Exemplo, crie para mim um resumo de 500 palavras desse trabalho do professor. Formato. Como a resposta deve ser apresentada? Liste para mim principais eventos distribuídos em tópicos. Texto. Quais informações adicionais são importantes? Por exemplo, considere que público-alvo. O meu público-alvo é do 2º ano do ensino médio. O professor ainda pode especificar melhor. Área rural, interior de determinado estado, região, central de determinado... Ele pode colocar isso, porque a IA vai buscar elementos para conduzir. Quero um nível médio, quero um nível mais complexo, quero um nível básico. Inclusive, pode mesclar os 2 níveis ou compará-los. Isso é facilitar muito a vida do professor, tá? Isso aqui é muito básico, professores, é que nós ainda somos iniciantes, né? Aquilo que o Taz mostrou, então o professor está falando sobre ali dinossauros, né? Daí o professor quer colocar os dinossauros em Nova York. O professor vai descrever aquilo. Quero dinossauros, T-Rex, dinossauro tal, na cidade de Nova York, andando sobre os carros e os carros buzinando. Isso aí já tem. É que essa IA é paga. Aquilo que o Taz mostrou, aquela tecnologia lá é daquela Copilot, que é do pacote Office, né? Mas já tem. E logo nós estaremos produzindo vídeo. Quero um jovem na Síria com a sua mãe num contexto de guerra, e vai escrevendo, ele produz um vídeo. Para lá vamos. Agora nós estamos aprendendo o básico, que a nossa internet chega para nós ainda muito a IA que chega para nós, perdão, é ainda muito básica. Então, professores, o segredo é o comando, tá? O comando chama-se prompt. E aqui ele pronto, ó, como professor da unidade curricular de projeto de vida, vírgula, do 2º ano do ensino médio, vírgula, elabore um resumo de 500 palavras em tópicos sobre o impacto da revolução digital no mundo do trabalho, destacando mudanças, contribuições e desafios desse processo. Vamos fazer um teste, então? Vocês vão produzir isso aí, professores. Eu vou colocar o link do Gemini, para vocês. Existem outros, né? Podem usar o que vocês quiserem. A sugestão aqui é o Gemini. Vou colocar no chat. Vocês, por favor, abram o link. E eu vou pedir para vocês fazerem um prompt fraco, tá? O prompt fraco é apenas um comando simples, que eu vou colocar aqui também no chat. Vocês copiem e colhem lá no Gemini e vamos ver o que a inteligência artificial trará para vocês. O comando simples é revolução digital e trabalho. Só isso. O que ele trará? Façam isso, por favor. Aí um professor, vou dar um minutinho, um dos profs, por favor, comente conosco o resultado. Depois nós faremos um prompt mais bem elaborado.
Um minutinho para vocês. Aí, se conseguirem, já deem um positivinho ali no emoji, por favor. Ah, já. O professor Fábio já fez. Professor Fábio, poderia aproveitar aí que já foi rapidinho e comentar conosco o que apareceu aí? Veio um resultado bacana, assertivo? O professor ficou satisfeito? Veio aqui um parágrafo inicial sobre a revolução digital e depois alguns tópicos sobre impactos da revolução digital no trabalho. Pelo que eu observei aqui, veio bem amplo, né? Falando sobre automação e novas tecnologias, novas profissões, transformações das funções existentes, flexibilidade de trabalho remoto, desigualdade e exclusão, competitividade aumentada, necessidade de adaptação constante, novas formas de exploração. A análise que eu faço é que veio bem amplo, né? Certo. O professor ficou satisfeito, então? Sim. Demorou, prof? Foi rápido, questão de segundos. Pois é isso que eu quero que os professores percebam. Olha a rapidez do material que eu tenho que ter o domínio para trabalhar em sala de aula, mas olha a rapidez que esse material, por exemplo, questões que eu já utilizo há 2 anos, por exemplo, eu posso reformulá-la rapidinho. Agora eu vou pedir para vocês colocarem um comando mais bem elaborado, como a proposta do slide anterior. Copiem e colhem lá para ver se vai dar a diferença. Eu vou pedir para o professor Fábio fazer a comparação das duas pesquisas. Assim que possível, professor. Tudo bem. Agora aqui já veio uma introdução, daí um primeiro tópico, mudança no área do trabalho, depois um segundo tópico, contribuições da revolução digital para o trabalho, então veio bem mais especificado. E terceiro, desafios da revolução digital no mundo do trabalho. Então veio agrupado aqui e trouxe uma conclusão também. A revolução digital é uma força transformadora para o mundo do trabalho, com impactos significativos que exigem atenção e preparação. Daí veio para os estudantes do ensino, do segundo ano do ensino médio, compreender essas mudanças, contribuições e desafios é fundamental para construir um projeto de vida alinhado com as demandas do futuro e aproveitar as oportunidades que a era digital oferece. Então, o que eu observei agora veio ordenado de uma forma melhor, também veio a questão de uma conclusão. O professor, portanto, ficou mais satisfeito agora. Ah, sim. 80% melhor. É isso. A diferença foi a forma que o professor incitou, né, que é o prompt, incitar, incitou a IA para retornar-lhe com todas as informações que a IA tem. Vale a pena, né, prof? O que o professor achou aí? Eu usava mais o site de GPT, não tinha usado o Gemini ainda, mas eu vou experimentar nas minhas demandas o Gemini. Parece que ele é bem interessante também. Certo. E a tendência é que eles evoluam rapidamente. Agora, também é possível, até subir nas minhas anotações, é possível colocar ali, me dê referências. Ele vai trazer as referências também. Indique páginas ou artigos sobre o assunto. Ele fará isso também. Seja mais específico em determinado tópico. Ele fará, se o professor quiser ampliar um tópico dali, copie aquele tópico, seja mais específico no tópico tal. E ele vai ampliar mais. Então, é uma ferramenta que o professor tem para agilizar o seu planejamento. A professora Cláudia diz que pediu uma orientação para trabalhar com autistas. Olha só, foi sensacional. Que joia, prof. Que boa ideia que a prof teve ali. Muito legal. Pediu uma dinâmica,
veio uma adaptação para a professora Cláudia, a professora Isabel pediu uma dinâmica, olha que legal. Facilita muito, professores. Eu também confesso que eu não tenho utilizado quase, e agora com essas informações vou rever e começar a usar. Facilita muito, como a professora Cláudia colocou ali. Maravilha. Então, agora nós vamos seguir. Aqui nós não vamos fazer essa atividade aqui em função do tempo, mas vocês podem praticar depois, se quiserem. Na aula 7, que nós trabalharemos no Em Ação, ela traz a questão da revolução digital e o mundo do trabalho. Então, aqui tem um exercício que o professor pode exercitar na IA, com base nos 4 elementos que nós vimos, quais são eles? Persona, tarefa, formato e contexto. O professor, com base nesses 4 elementos, pode perguntar para a IA: elabore um prompt solicitando a criação de 2 questões reflexivas com padrão de resposta sobre o conteúdo 7 da aula 7, visando atender esse descritor, professores, que é um dos principais que o SAEB demonstra como deficiência, defasagem. Então, vejam só, professores, se vocês quiserem ajudar na recomposição da aprendizagem, tirar a pressão de matemática e língua portuguesa, sem muito trabalho, na aula que o professor programará para a semana que vem, ele pode pedir que a inteligência artificial produza 2 situações ou questões para explorar o descritor. Aí o professor não perde tempo. Num instantinho, a IA produz e o professor introduz na aula, ajudando nesse processo da recomposição de aprendizagem. Essa prática não vamos fazer hoje, tá? E lembrando que esse descritor é distinguir um fato da opinião relativa. Professores, eu sempre falo para vocês copiarem os slides lá no Class, no mural. Vocês vão lá, abrem os slides e pedem para fazer uma cópia ou para baixar para o computador ou fazer uma cópia para o drive de vocês. Eu posso ensinar os professores que não sabem depois da aula. E assim vocês terão todos esses materiais, tá? Para depois dar uma olhadinha. Bem importante. Porque a formação é para isso, né? Para ajudá-los. E esse é o nosso Em Ação, então. Então vamos para o nosso Em Ação. Professores, vocês criarão um prompt, tá? Criarão uma atividade de recomposição de aprendizagem para ajudar na aula de vocês, sem perder tempo, para seus estudantes, alinhado ao descritor D14 da aula 7 do 2º ano do ensino médio, de projeto de vida. Para isso, vocês escolherão o redator, que aquele professor tem mais facilidade com a internet ali, para agilizar o processo, e o orador que irá socializar, não esqueçam disso. Vocês irão acessar o material de apoio, que é bem simples, e vocês estarão registrando no Gemini. Inclusive, se vocês não têm o link do Gemini, que vocês perderão ao passarem para outra sala, vocês podem clicar aqui, ele já abre para vocês o Gemini, tá? Existem outras plataformas. Se adicionar na barra dos favoritos, daí você já fica com ele. Ótimo, perfeito. Eu vou colocar aqui mais uma plataforma para vocês utilizarem. Ela, no começo, não é tão simples como o Gemini, mas ela é melhor, tá? Que alguns professores têm utilizado. Ah, não, esse que eu coloquei agora não é a plataforma, perdão, já coloco aqui. Esse aqui, vocês podem copiar também, que são 12 dicas para criar perguntas para o Gemini. A plataforma eu vou colocar nos subgrupos daqui a pouco, tá? Que é uma outra plataforma, ela é melhor, só que ela leva um pouquinho mais de tempo para você aprender a trabalhar com ela. Bom, então eu vou dividir os grupos e daqui a pouco eu levo o material de apoio. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí enquanto eu separo aqui as salas temáticas. Na sala principal, que é a sala 1, a professora Deili, a professora Patrícia, Magali e Rafael. No grupo 2, teremos Prof. Cláudia, Fábio, Isabel e Sebastiana.
Grupo 3. Olha o Isabel, professor. Isabel Parisi. Quiserem trabalhar com algum colega, avisem aí que eu coloco na mesma sala. Grupo 3, Prof. Marciele, Maria Travares, Marina e Sheila. Eu vou deixar, então, só 3 grupos. A professora Isabel Uliana fica no grupo 3, o professor Marlos vai para o grupo 2 e pronto. Vou disparar os grupos e daqui a pouco eu levo o link para vocês do material de apoio. Então, professores que estão na sala principal, vou colocar o link aqui. Só um minuto. Então, professores do grupo 1, aqui está o link. Acabei de colocar no grupo de vocês, aqui no chat. Vou aproveitar para colocar também a outra inteligência artificial. Deixa eu ver. Cadê? Não achei aqui, mas daqui a pouco eu encontro e coloco para vocês. Só para não perder tempo lá nas outras turmas. Podem ir trabalhando. Tem o link do Geniali também no material, tá? E eu já volto aí. Professoras, eu coloquei aqui no... Professoras, coloquei aqui no chat mais uma IA, tá? Ela é um pouquinho mais complexa no início, mas ela é mais avançadinha. E tem a versão gratuita, tá? Se algum professor aqui já tem experiência com inteligência artificial, aproveite para, de repente, compartilhar com os demais e para que eles possam aprender um pouco mais também com vocês. E não se esqueçam também que hoje precisa do portfólio, tá? Fazer o print. Depois eu relembro vocês, inclusive, sobre isso aí.
Alguma dúvida? Tranquilos? Professor, precisa do print e preencher lá daí, então? Isso. Mas parece que eu preenchi a aula passada, então tem alguma coisa errada. Não, aula passada não. Aula passada não foi necessária. É no slide da reunião 6. Hoje é 6. Hoje é 6. Então vou olhar lá. Beleza. Pessoal, alguém tem experiência aí de IA? Acabei de perguntar aqui antes, só que estava assim o som. Olha, eu sou uma negação. E eu estou no celular, não entendo muita coisa, não. Vocês conseguiram abrir o link ou não? Não consegui. Tá no chat ali. Tá, então tem que fazer uma proposta para o descritor 14 com a inteligência artificial. E qual que é o descritor 14? Acho que é alguma coisa do fato de opinião, né? Distinguir fato e opinião. É para ser esse, o D14. Qual? Fato e opinião? D14. Fato e opinião. Fato e opinião. Pronto. Professores, uma perguntinha. A implementação está indo bem? Já passamos da metade da formação? Não deixa funilar muito. Mas é difícil, uma aula é muito pouco tempo, né? A prof está com uma aula só? É uma aula no terceiro, né? Então eles vão naquela... Tem que enxugar um pouquinho, né? Não pode fazer muito complexo, né? Sim. Mas é que aí a turma também é devagar, então... Uma aula só o pessoal não engaja, né? Nossa, Eu já trabalhei com uma aula só, a galera... Professor, me responda uma dúvida. É qualquer tema usando uma daquelas técnicas lá, né? Qualquer tema. O tema, na verdade, a proposta é utilizar o descritor D14 na aula 7. Tá? Essa é a proposta. Não, esse é de hoje, né, professora? Acho que ela está perguntando. Não, estou perguntando da implementação. Perdão. Sim, é qualquer tema. É porque eu estou pensando, a gente está trabalhando com emoções, né? Então, acho que eu vou fazer isso. Que joia. Daí usando qualquer um daquelas técnicas lá, né? Colagem, o Lapbook, vai muito aí da professora mensurar a capacidade de tempo, né? Que a gente tem, que a escola integral lá, professor, e daí a gente usou bastante, a gente fez até já fez, né? Só não sintetizei ainda. A gente usou uma técnica para o acolhimento dos alunos, sabe? Sim. E eu vou fazer isso.
O professor Rafael está com dificuldade com a internet dele, então ele está que nem uma bolinha de ping-pong aí. Ele aparece, ele some, mas ele já me avisou lá que ele está com problema. Tá? Então é possível que ele esteja acontecendo esse processo aí mais vezes. Conseguiu abrir, Magali? Não, eu tirei o print e estava colando lá no... Deixa eu... Peraí. Não consegui abrir, o meu não está rodando aqui, não está abrindo, não sei por quê. Escuta, o print que é para tirar é dessa tela agora que a gente está? Isso, para colar no portfólio, né? Uhum. Eu achei que era da atividade pronta. Não, acho que não precisa. Deixa posando aí mesmo, velho. Amanhã é dia do PlayStation aí. O professor Rafael conseguiu abrir? Não consegui abrir. A internet tá muito ruim, gente. Cai e volta, cai e volta. Vai, não se atrase, porque eu não posso me atrasar. Eu tenho que sair no máximo 15 para as 7 daqui. Então não se atrasa. Porque não tem ninguém aqui para ficar com eles. Na realidade, nessa caída, eu perdi tudo. Não tenho nada aqui.
Conseguiram alguma coisa, gente? Não consegui abrir, você conseguiu? Sim, aham. O qual? Gente, tive que entrar aqui com o celular, né? Internet no meu notebook. Não sei o que aconteceu. Alguém é professor de português ou não? Não? Joga no IA e pede para ele corrigir. Já que a gente está trabalhando. É que ele falou que era para entrar num outro fora do Gemini, né? Só que eu não consegui entrar nesse outro. Teste, teste.
Profs, não esqueçam do print de vocês para o portfólio. Vocês podem registrar o print e colocar no WhatsApp para garantir, né? Pode ser, né, esse de agora, assim, né? Pode ser. Essa imagem aqui. Sim. Já coloquei lá. Não se esqueçam, professoras, de que uma pessoa precisa compartilhar, tá? Minha câmera hoje também está meio ruinzinha. Mas deixa posando aí mesmo. Amanhã, 15 para 7, aí. Tem um show aqui. Eu quero aproveitar. Já está voltando aqui. Exato. No máximo, que faz festa aqui. Na nossa praça. Eu tenho ninguém. Acabou o tempo, todos de volta. Muito bem. Vamos então socializar esse material produzido por vocês. O grupo 1 pode começar a socializar. Não deu tempo de escrever nada aqui no material, grupo 1.
Não deu tempo de escrever? Meu Deus, agora que... Esqueceram. Não deu tempo, não vi. Tá, vocês estavam trabalhando no Gemini, né? Mas vocês definiram quem irá socializar para vocês falarem um pouco como foi a experiência, foi útil, é interessante a tecnologia, o que vocês podem falar? Então, professor, alguns estavam com a internet ruim, alguns não conseguiram abrir. Eu vou falar rapidamente do que eu fiz um apanhado, assim. Não metodicamente do jeito que estava lá, começo, meio e fim, porque ele dá várias atividades, na verdade. Mas ele deu algumas ideias ali. Por exemplo, ele deu ideia de uma dinâmica, não necessariamente uma dinâmica, mas você colocar frases, pedir para eles colocar frases que realmente são óbvias do colega, por exemplo. A Magali tem o cabelo na metade das costas, por exemplo, um fato óbvio que todo mundo está vendo ali. A Magali é tímida. Aí eles conseguiriam fazer a diferença, apesar de ser coisas pessoais, a gente definiria mais ou menos ali com todos, né? O que aquilo era um fato e o que seria a opinião. Por exemplo, né, que o meu cabelo no meio das costas, um fato, todo mundo está vendo, não tem o que discutir. Agora, que eu sou tímida, opinião, né? Alguns podem julgar que sim, outros podem julgar que não. Então, seria uma forma de dinâmica e também enfatizar características deles ali dentro do projeto de vida, né? E depois a gente traria alguns textos relacionados ao projeto de vida mesmo, e aí eles marcariam de forma mais tradicional o que é fato e o que é opinião. Eu acho que para uma aula de 50 minutos até faltaria um pouquinho, né? Dependendo dos textos, mas é basicamente isso. Mas eu acho assim que ajuda bastante. Algumas ideias que, de repente, você pode também aperfeiçoar, adaptar para a turma, né? Eu acho que é isso da minha parte. Não sei se os colegas querem falar mais alguma coisa. Entendido. Mais alguém quer comentar algo sobre o que vocês trabalharam? Alguma ideia, alguma impressão? É que daí só eu de português também no grupo. Ficou mais fácil. Tá bom, vamos ver o grupo 2, então. Grupo 2, deu tempo de... por isso que a ideia é interessante de ter um redator, sabe? O redator passa essa demanda para ele, aí ele fica preocupado ali em estar escrevendo, né, o que está acontecendo no subgrupo, acaba funcionando melhor. Então, grupo 2, quem é o orador do grupo 2 que poderia falar conosco aí sobre a experiência? Então, professor. Simples, fácil, como que foi? Foi positiva? Então, professor, sou eu, né? Eu já falo bastante mesmo, acho que é por isso. Enfim, né? Nós tagarelamos bastante, né? Como o senhor viu, o senhor esteve lá no grupo, né? Conversamos bastante e fizemos menos. O professor Fábio que fez tudo, na verdade, né? Então, ele colocou, foi compartilhando com a gente o que ele estava escrevendo, né? E não foi difícil, não, mas ele trouxe um planejamento imenso, né? De umas 2 ou 3 aulas, com toda a situação, o que fazer, os recursos que usar, metodologia, material, tudo foi super completo, na verdade. Então, assim, não sei se foi a maneira que o professor perguntou, porque ele perguntou, então, o seguinte: como professor de ensino médio de projeto de vida do 2º ano precisava de um recurso para planejar uma aula para distinguir fato de opinião. O contexto é a recomposição de aprendizagens que está sendo realizada no estado do Paraná, visando retomar aprendizagens que não foram assimiladas, auxiliando em projeto de vida os professores de língua portuguesa e matemática, contextualizado
no descritor D14. Então, foi bem completa, né? A pergunta dele. E aí veio todo o plano de aula. Então, o plano de aula abordado pela inteligência artificial é dinâmico, bem detalhado, uma atividade proposta para que seja realizado uma atividade interdisciplinar envolvendo a temática do descritor, visando a recomposição de aprendizagem, distinguindo fato de opinião, e a inteligência artificial apresentou os tópicos, a questão da dinâmica da aula e a atividade proposta. É isso, completíssimo. E a avaliação de vocês, principalmente para quem é todo novo processo ainda, o professor Fábio já tem alguma experiência, e a ideia era essa também, nessa troca entre pares, aí um professor que já tem experiência ajuda bastante, né, nesse momento. O que vocês acharam? Professor Isabel, se algum outro membro do grupo quiser falar, é uma experiência válida? É algo que dá para explorar? Uhum. É válido sim, professor. Dá para explorar, né? Tem que saber perguntar e orientar direito, né? Porque a inteligência artificial, ela não é uma inteligência, na verdade, né? Ela precisa de orientação. É mais ou menos como os nossos alunos, né? Embora os nossos alunos pensem e sintam, né? A inteligência artificial, ela precisa de orientação detalhada. Se é aquilo que eu quero, eu preciso orientar direitinho. Eu achei a pergunta, a maneira que o professor Fábio colocou, assim, bem completa, dá para ver que ele tem já experiência no assunto. Da maneira que ele perguntou, a gente recebeu de acordo com o que perguntou. Né? Não sei se Maravilha, que alguém bom. do grupo tem outra opinião, mas... Né? Ótimo, perfeito. Agora, então, a professora Cláudia gostou bastante também. Muito bom. Professor, pode falar. Deixa eu só perguntar. Aquele outro link que é teste, né? Teste? Não entendi. Não, você mandou duas opções para a gente fazer a pesquisa, pelo Gemini e teste, é isso? O outro é isso. Então, eu achei que ele puxou bem parecido, sabe? Eu fui nos dois dar uma olhada e ele puxou bem parecido. Gostou mais de um ou do outro, não? Ficou bem semelhante, então não vi uma diferença. Bem parecido, tá, que os professores tinham elogiado esse segundo que eu coloquei aí. Aí é de explorar um pouco mais depois. Sim, Tá ótimo, perfeito. Então, o grupo 3, enquanto o grupo 3 se organiza aí, eu vou colocar o link do formulário para vocês preencherem. Podem socializar lá o grupo 3. Então, meninas, posso falar? Pode, por mim, pode falar, Maria. Tudo bem. Professor, então, nós já vimos lá a aula 7, projeto de vida, né? Aí foi dado o comando lá, né? Dessa forma, explique como um professor de projeto de vida ensinaria automação e o mundo do trabalho a partir de 1970 para alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola pública, né? Daí nós colocamos lá, pedimos que crie um resumo sobre o tema e atividades relacionadas, né? Daí eles colocou lá naquele link, no Gemini, e apareceu esse aí, né? O objetivo da atividade, da aula, né? No caso, que é a atividade, as instruções, conceitos, definições, e lá embaixo também aparece quem que abriu lá, pode explicar? É a Sheila, né, Sheila? Oi. Não fui eu que abri, então não tive como arrumar ali na tela. Certo. Foi o que nós conseguimos. Tá bom. E assim, professor, deixa eu só fazer um comentário. A gente sem perceber usa isso no dia a dia, né? Eu uso, mas não nesse link aí no Gemini, sabe?
essa parte aí que você colocou. Né? Então, agora você vai fazendo a relação, né, com o teu trabalho ali, e eu uso. Olha só. Interessante. Agora, aprender a explorar mais, cada vez mais, porque a tendência é que essas ferramentas fiquem cada vez mais ricas e ofereçam mais recursos, cada vez mais. A tendência é essa. E eu estava olhando, tem uns jogos bem legais também que dá para trabalhar. Legal. Então, professores, para concluir a reunião de hoje, agora é só Professor, concluírem... só uma coisinha. O que eu coloco lá na turma? Porque eu sou da outra turma, eu coloco o quê? Ah, tá. A professora é da AG ou AM? Das 6h40. Nice. 18 horas. 18 horas, isso. AG. 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 E não se esqueçam de fazerem o portfólio de vocês. Qualquer dúvida com o portfólio, pode me procurar no particular, para não ter problemitos lá no final da formação, tá? Se estiver faltando algum material, não estiver acessando o portfólio, me avise. Professora Maria, pode falar. Na direção que ele já vem. Fecha a porta. Professora Maria, precisa falar? Desculpa, professor, desculpa. Professor, qual é a turma nossa? AM. AM, obrigada. De nada. Aí os professores foram terminando, a reunião de nossa hoje foi isso aí. E lembrando, professores, que é bem legal pegar os slides, fazer uma cópia ou baixar os slides. Se alguém precisar de ajuda para aprender a fazer isso, eu posso mostrar agora, depois da aula. Olha só, no final desses slides, olha, tem um site da Alura sobre inteligência artificial, tem um e-book do Instituto Porvir sobre inteligência artificial, é um guia prático de inteligência artificial, uma playlist com aulas no YouTube sobre inteligência artificial e também da revista Nova Escola. Todos esses materiais complementares tem nos slides de todos os encontros. Por isso que é bom ter uma cópia, tá? E por hoje, quem for terminando já quiser descansar, um bom descanso, Professor. Semana, e quem precisar ficar aí para ver alguma coisa, também fica à vontade. Diga, professor. Uma dúvida, é AM ou MA a nossa turma? AM. Boa semana, obrigada. professora Cláudia. Melhoras aí, tá? A professora Cláudia está meio doentinha hoje. AM. AM. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Professor. Boa noite, até a próxima. Valeu, prof. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite, até.